Fala, rapaziada, vamos bater um papinho aqui sobre a situação do Flamengo, sobre essa crise aí do São Paulo com os jogadores, a nossa situação no Campeonato Brasileiro e as finais da Copa do Brasil. Vou dizer aqui para vocês as informações que eu tenho, a minha opinião também, se a gente vai ter condições de ganhar esse campeonato da Copa do Brasil com as finais com o São Paulo, ou continuar bem aí na caça contra o Botafogo. Tenho muitas informações aqui para vocês aqui dos bastidores do Flamengo. E vou dizer logo, vou começar com vocês logo, dizendo a minha opinião, com as informações que eu obtive nesses últimos dias. O clima lá no Flamengo continua insustentável. O Sampaoli é um treinador rancoroso. Todo mundo já sabia que ele é muito difícil de lidar. Ele é pirracento, como eu disse agora, rancoroso. Ele faz pirraça com os jogadores. Ele não conversa com os jogadores, ele não dá nem bom dia para certos jogadores. As informações que eu tive que os jogadores até tentaram uma aproximação maior com ele agora nesses últimos dias, após aquela partida com o Grêmio. O Flamengo venceu com o gol do Arrascaeta, onde ele foi lá abraçar o banco de reserva, chamaram o Sampaoli, todo mundo ficou batendo ali na careca dele, mas não adianta. Inclusive, tem informações que até os jogadores que tentaram essa aproximação maior, o Gabigol, Fabrício Bruno, Felipe Luiz e outros, Bruno Henrique, Gerson, tentaram uma aproximação do elenco com o Sampaoli, não, ficaram decepcionados, não adianta, ele é irredutível. O Landim teve essa última semana toda lá no Ninho, acompanhando o treinamento, acompanhando a situação, e ele mesmo viu, né, que é insustentável, não tem clima, e o erro da diretoria, a meu ver, foi quando teve o episódio do Pedro, que ele foi agredido. Já vou, só um instantinho. Que ele foi agredido. E ali ele já tinha que ter mandado todo mundo embora, a comissão técnica toda embora. Trazido outro treinador, que seja o Rogério Ceni. Eu tenho certeza que a gente estava vivo na Libertadores. E esse episódio do Pedro ainda está lá dentro do Flamengo, não foi apagado. O Landim pediu para o São Paulo conversar com o Pedro, eles chegaram a conversar, mas não adianta, ele é pirracento. Os três jogadores que foram testemunhar o caso Pedro, né, que foram da delegacia testemunhar a favor do Pedro, a agressão que ele sofreu, foi o Cebolinha, o Ayrton Lucas e, se eu não me engano, o Alan. Os três nunca mais foram utilizados pelo São Paulo, nem o Alan. O Alan não tem mais entrado também. O Cebolinha já 4 partidas que não entra. E o Pedro, vocês estão vendo aí, só bota o cara quando bota na fogueira, por causa do alarde que está tendo, de não ficar muito visível essa pirraça dele com o Pedro, né? Inclusive, né, ele não botou o Pedro nem o Cebolinha, o Flamengo tendo que ganhar lá no Olímpio o jogo da Libertadores, ele não botou os dois jogadores, né, que juntos são jogadores que mais ofereceram situações de gols e gols para o Flamengo nessa temporada de 2023. O Cebolinha com assistência e o Pedro com 27 gols nessa temporada. Enfim, o clima lá está horrível. E é por isso que eu vou dizer aqui a minha opinião para vocês sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Gente, se esse clima continuar lá, e não tem como mudar, entendeu? Não tem clima, como eu falei para vocês. O São Paulo não muda o jeito de ser dele. Os jogadores tentaram aproximação, não teve. Então, com esse clima, gente, e a diretoria ainda ameaçando a não renovar com alguns medalhões no final do ano, o que passa na cabeça dos jogadores? Pô, a gente vai se matar aqui, tendo que aturar esse treinador rancoroso, que ninguém aguenta ele, vamos ganhar o campeonato, para quê? Para essa diretoria mandar a gente embora e esse cara ficar? Não, já perderam a Libertadores? Já perderam a Libertadores, gente? Por que não jogaram na Libertadores lá contra o Olímpia, a disposição que jogaram contra o Grêmio, aquela mobilização? Por que não fizeram aquilo? Fizeram aquele teatro todo, a Arrascaeta fez aquele teatro todo para tentar a torcida esquecer o que aconteceu lá no Paraguai. Está esquecido não, o Flamengo está fora da Libertadores, gente. Amanhã joga o Fluminense. O Internacional já passou pelo Bolívia lá na altitude. Pode dar uma semifinal Fluminense e Internacional. O Flamengo vai ficar fora da Libertadores. Entendeu?
Essa diretoria foi incompetente, está sendo incompetente não mandar esse cara embora. Não quer uma reformulação? Manda esse cara embora. Não adianta a gente ficar falando aqui, eles também ficar falando que não vai renovar, vai mandar alguns jogadores embora. Alguns jogadores como o Rodrigo Caio, que o contrato se encerra agora, tudo bem, eles não renovam. Agora tem jogadores como o Gabigol, Gerson, vários outros que o contrato só 2024, 2025. Já vão renovar agora com o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Esses dois até tudo bem. O Bruno Henrique é o jogador que mais se dedica aí, tendo crise ou não tendo crise, ele vai lá e honra a camisa, e o Everton Ribeiro é outro que honra a camisa também, desculpa. Mas infelizmente ele tenta, entendeu? Mas infelizmente a idade já está pesando, e o clima também, né, gente? O clima não adianta. Como é que você quer vencer, quer conquistar, até em qualquer ambiente de trabalho, onde o patrão não se dá bem com o funcionário, é uma guerra, não dá nem bom dia, pô. Então no Campeonato Brasileiro não vai dar certo, e no campo está se refletindo isso, gente. Fizemos até um bom primeiro tempo contra o Coritiba, mas depois, cara, no intervalo, parece que toda hora que esse cara tem 15 minutos de tempo para falar com os jogadores, já destrói tudo. Já vamos agora para mais uma semana parada aí de treino, e vamos ver que toda semana, todo o tempo que esse cara tem para treinar o time, o Flamengo volta pior. De tanto que esse cara deve estar enchendo o saco dos jogadores lá, os caras voltam pior. E no intervalo do jogo contra o Curitiba, a mesma coisa, o Flamengo faz um segundo tempo horroroso. Curitiba é o vice-líder é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, gente. Time horroroso, muito ruim. O Flamengo pediu para perder. O Curitiba só não ganhou aquele jogo ali pela qualidade dos jogadores. Era para eles terem feito o terceiro e o quarto gol, matado o jogo. E eu não acredito na chegada do Flamengo no Botafogo, por causa desse clima também, e por causa também do time ser mal treinado pelo treinador. O time está muito mal treinado, espaçado, toma gol todo jogo, jogadores não se dedicam mais. E se vocês me perguntarem se eu acho que o Flamengo vai jogar bem na Copa do Brasil, vai ganhar como? Com esse clima, gente. O São Paulo está muito bem treinado pelo nosso ex-treinador Dorival Júnior. São Paulo também está se mobilizando para essa partida aí. São Paulo é o único clube que não venceu dos grandes ainda a Copa do Brasil. Vão fazer de tudo para vencer. Vai ter o sorteio segunda-feira agora no Mano de Campo. E para mim, com esse clima que está tendo hoje, o Flamengo pode ganhar alguns jogos como ganhou contra o Curitiba, porque o time é muito fraco. E o Gerson deu um chute ali, né? Acertou, não sei como também, porque o time não chuta, né? E o Flamengo caiu nos braços do Flamengo aquela vitória. Já tinha feito uma péssima partida contra o São Paulo, reserva aqui no Maracanã. Isso já indica muito que vai ser as finais. E é isso, rapaziada. O Flamengo agora está se preparando para entrar no Internacional. Acredito que o Internacional viria todo reserva, mas foi até uma surpresa. O Internacional venceu o Bolívar lá na Altitude. É muito difícil. O Bolívar, lembrando, ganhou o Palmeiras já na fase de grupos lá na Altitude, né? Eliminou o Atlético Paranaense vencendo lá de 3-1. Depois o Atlético Paranaense não conseguiu eliminar eles aqui, conseguiu até empatar o placar 2-0, mas perdeu nos pênaltis. E foi uma vitória surpreendente. E eu acho então que com essa vitória o Internacional de repente vai vir botar mesclar o time, né? Não vai vir tão fraco assim contra o Flamengo. E essa partida sim, que essas duas partidas agora, Internacional e Botafogo, é que vão dizer muito sobre o que vai acontecer com o Flamengo, né? Sobre se esse clima ruim vai mesmo apagar a nossa busca, né? A nossa caça ao Botafogo e as finais do Campeonato Brasileiro, que vem logo a seguir essas duas partidas de Internacional e Botafogo. Lembrando que são duas partidas aqui no Rio de Janeiro. O Flamengo vai jogar descansado contra o Internacional, que agora é sábado. O Internacional viajou para a Altitude, e o Botafogo, antes do Flamengo, tem uma partida decisiva pela Sul-Americana. Está jogando hoje, a segunda partida é na semana que enfrenta o Flamengo. O Flamengo vai jogar descansado as duas partidas contra os seus adversários, né? Então não tem desculpa de cansaço. Então vamos ver nessas duas partidas aí o que vai acontecer. Esse Flamengo ainda vai continuar na caça ao Botafogo. Se não continuar, vai chegar em baixa contra o São Paulo, com um clima horroroso, horrível.
e os jogadores estão fazendo de tudo para não continuar com esse treinador lá. Esse é o clima, essas notícias que eu tenho para vocês. O clima do Flamengo ainda é muito ruim e só os jogadores mesmo querendo jogar para a torcida, para não deixar a gente triste, né? Tentar alguma conquista para a gente, uma caça ao Botafogo aí, mas jogar para o treinador, jogar com o esquema que o treinador está querendo, eles vão dificultar muito a nossa caça ao Botafogo e aí as finais contra o São Paulo. Tá bom, rapaziada? Essa aí é as informações, as notícias que eu tenho do Flamengo de hoje. Vamos ver aí até ao sábado, que é o jogo 6h30 da tarde no Maracanã contra o Internacional. Até lá tem muito treinamento, tem muito bafafá ainda nos bastidores. Piorou com a situação agora que o Zenit da Rússia está querendo contratar o Pedro e o São Paulo deu aval para vender. Piorou a situação, o clima está muito ruim lá e, na minha opinião, hoje eu diria para você que o Flamengo essa semana fica fora do Campeonato Brasileiro de vez e não vence o São Paulo na Copa do Brasil. Tá bom, rapaziada? Eu volto amanhã com mais notícias dos bastidores e dos treinamentos do Flamengo. Tá bom? Uma boa noite a todos. Tem jogo do Botafogo agora, tem jogo do Palmeiras pela Libertadores e amanhã a gente comenta tudo aqui. Uma boa noite a todos. Saudações do Bruninho.